gigante se levantar, vai em frente, sem medo lutar. Não temas, mesmo se na frente tem mar, atrás o inimigo querendo te afrontar. Eu sou com você, vim te defender, sou livramento, não te deixo perecer. Eu sou o forte que venceu a morte, pra dar vida a você. Olá, paz do Senhor, graça e paz. Estamos começando agora um novo projeto do Culto na Roça. Um programa onde nós vamos trazer entrevistas, orações, documentários. E eu quero que você acompanhe pelas redes sociais tudo que está vindo por aí. Hoje é um dia de entrevista e está aqui comigo o meu amigo Rafael Santos. Uma pessoa muito usada por Deus, que assim, já tem um tempo aqui no Culto na Roça, que participa conosco há muitos e muitos anos, desde que iniciamos o projeto. Eu estava ministrando em uma igreja e eu lembro que a minha amiga estava comigo. Eu olhei para ela e falei assim, eu tenho que levar esse menino no Culto na Roça. E ela já olhou assim, sabia, porque quando vocês verem ele falando, vocês vão ver a unção, a diferença que ele carrega. Quem já esteve no Culto na Roça, quem já ouviu falar de Rafael Santos, sabe da responsabilidade que ele tem com a obra do Senhor. Apesar de todas as perseguições, de todas as lutas que ele vai compartilhar conosco aqui, Deus tem sido fiel na vida dele. E é isso que nós queremos trazer aqui neste programa. A fidelidade de Deus com os seus, com quem tem chamado, e Deus tem abençoado estes. Então, Rafael, chegou a hora, o momento da gente saber um pouquinho da sua história, de tudo que o Senhor, eu sei que Ele fez um chamado desde o ventre. A gente olha pra você e é nítido. Eu quero que você conta pra gente, conta pra essa galera que tá assistindo, quem é Rafael Santos? Qual é a sua história? A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor Esther Ribeiro. É um motivo de muita alegria estar participando deste novo projeto do Culto na Roça. E Rafael Santos é alguém que Deus escolheu quando criança, né? Deus me escolheu quando eu estava ali ainda no Nordeste, em Teresina, no estado do Piauí. Comecei a cantar com os meus 6 anos de idade, né, na Igreja Batista, uma igreja simples, uma igreja humilde. E eu mais a minha irmã, nós íamos para os cultos e através de Deus em nossas vidas, nós conquistamos os nossos pais para Jesus. Amém, glória a Deus. Rafael, você tinha compartilhado comigo um pouquinho a dificuldade que você veio enfrentando, né? Você me falou também que participou de festivais e eu acredito que quando você entrou dentro da igreja, quando foi que você começou a perceber esse seu chamado em louvar a Deus, em pregar a palavra de Deus? Como eu havia relatado para você, a gente nunca teve um incentivo, né? A gente sempre ia cantar, por a gente não ter tanta intimidade com o microfone, com uma igreja, com as pessoas, por conta da timidez. A gente não tinha aquela qualidade vocal muito boa e eu sempre ia para me apresentar nas igrejas, eu sempre participava de show de calouros nas escolas, tudo quanto era de show de talentos que tinha, eu participava e eu tentava alguma coisa, entendeu? E você começou a perceber que você tinha um chamado para louvor. Sim. E aí começou a aparecer oportunidades. Mas eu lembro que você, uma vez no Culto na Roça, contou um testemunho de uma irmã que te criticou depois que você louvou. Sim, verdade. A minha primeira agenda, quando eu cheguei no estado de Goiás, que Deus projetou a nossa vida e por permissão de Deus, Ele nos trouxe até para cá, para esse estado maravilhoso que nos abraçou de uma forma tremenda, os pastores e ministérios. E foi a primeira agenda minha que eu tinha feito fora, que foi em Brasília, Distrito Federal, e pela misericórdia do Senhor eu estive ali cantando, e por a minha traje tá muito simples, como eu já disse, eu não tinha técnica vocal, eu não tinha intimidade para cantar para muitas pessoas. E ali estava todo mundo muito bem vestido, todos com CDs gravados, aquele nome em evidência. E eu cantei com toda a minha simplicidade. E ali, quando deu no final daquele congresso, uma cantora chegou para mim e falou: eu não gostei de te ouvir cantar. E então, para mim, aquilo, se eu fosse levar para o
para dentro do meu coração, eu tinha saído dali abatido, mas algo falou mais forte dentro do meu coração. E naquele dia eu falei para Deus que eu nunca mais ia temer o homem. E eu falei para ela: que bom que você não gostou de me ouvir cantar, porque eu não vim cantar para você, eu vim cantar para o meu Deus. E Amém. foi tremendo. Glória a Deus, glória a Deus. Rafael, você também chegou a comentar comigo sobre a dificuldade financeira. Deus coloca sonho nos nossos corações. E a gente começa a batalhar por esse sonho. E aí vem chegando a decepção, a frustração. Quantas pessoas têm um chamado, mas no meio do caminho chega a desistir? Porque às vezes o medo se torna maior que o sonho, a decepção, a frustração maior que o sonho. E isso, a gente acredita que cada um de nós tá à mercê dessas coisas, tá à mercê de tudo isso. E às vezes testemunho, experiências que a gente vive, fortalece o ânimo de outras pessoas. Você se lembra de algum momento marcante, de alguma experiência que você teve? Eu falo em relação financeira, em que você se sentiu abalado? Sim, com certeza. Como eu falei para vocês, a gente tem uma origem nordestina. Para quem sabe, as coisas lá são muito mais difíceis, falando em relação à vida financeira, ao desenvolvimento, a muitas coisas. E a gente passou realmente, meus pais já na igreja, meu pai pastoreando igreja, minha mãe fazendo a obra do Senhor. E a gente passou por muitos momentos de dificuldades. E um momento mais forte da minha vida foi quando eu estava na escola, e eu até me emociono de falar isso. Foi quando eu estava na escola e minha mãe, ela apanhava esterco, né, de cavalo, para poder juntar e vender. Vendia em horta, né, para poder granjear o nosso sustento. E quando eu chegava na escola, os alunos começavam a falar para mim: olha lá, o catador de bosta, disso, de aquilo. Então aquilo doía dentro de mim, porque eu sabia que a minha mãe estava fazendo aquilo não porque ela gostava, mas porque ela estava vendo seus filhos padecerem por dificuldades. E como você mesmo falou, e eu quero falar para vocês, você que está nos assistindo aí do outro lado, pessoas que Deus tem projetos, Deus tem promessas, e que tem deixado essa promessa ela ser interrompida no meio. Eu quero dizer para todos vocês, para Esther, para todos vocês que estão nos assistindo através dessa entrevista, desse novo projeto: se Deus te fez uma promessa, não pare. Deus, ele é fiel para cumprir. Esther, e como você falou, a gente que está no ministério, a gente passa por diversas coisas. São levantes, são provações, são desertos, são vales, mas no meio de tudo isso eu aprendi uma coisa: que dentro de um quarto fechado existe um céu aberto para quem dobra os seus joelhos, e ele procura a solução para quem pode resolver o seu problema. E quando as pessoas tentaram me intimidar e parar o meu ministério, tudo isso teve um efeito contrário. Em vez de me destruir, em vez de me abater, eu estou de pé até hoje, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. A gente falou um pouquinho de experiência que mexe com a gente, experiência complicada, mas você tem alguma experiência com Deus, assim, algo que Ele realizou, um milagre na sua vida, que você guarda no seu coração e é grato? Sim, antes de chegar nesse ponto, o maior presente, o maior milagre que Deus efetivou na minha vida e na minha história foi a salvação dos meus pais, porque eram casos perdidos. Assim, quando meu pai entrou na igreja, pessoas da família eu criticava e falava: não vai ser poucos dias, né? Por conta do histórico e tudo, porque a Bíblia mesmo diz que Deus não vê como o homem vê. O homem, ele simplesmente vê o estereótipo que está por fora, a aparência, mas Deus não, ele vê o coração e ele sonda a intenção do coração do homem. Então isso foi um grande milagre, e uma das minhas maiores experiências que eu tive com Deus foi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje, que ali estavam todos nós reunidos ali em cima daquele monte, e eu trago isso como uma lembrança e como uma coisa forte de dentro do meu coração. Como antigamente as pessoas tinham uma facilidade de buscar a presença e tinham uma sensibilidade tão grande de buscar a Deus. Hoje em dia existe pregações, toda uma liturgia de um culto, e os nossos cultos estão tão mecanizados, assim, de uma forma que
tá tudo no automático. Antigamente não. Era do hino da harpa, o jovem era batizado com o Espírito Santo, crianças eram transbordadas com o poder de Deus, então era algo sobrenatural. E eu nunca me esqueço de quando eu tinha 11 anos de idade, em cima daquele monte, com aproximadamente 40 jovens, Deus ali derramou uma unção muito grande sobre a minha vida, e eu recebi a presença e o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então isso foi muito lindo. Para mim foi uma experiência muito grande que eu carrego para mim ainda hoje. Amém. Glória a Deus. Vamos falar agora, eu quero saber a sua opinião. Pegar uma frase quente agora. Tá? Vamos um pouquinho dramatizar isso. Vamos lá. Hoje a nossa geração, eu não quero generalizar, mas de alguma forma, há uma preocupação muito grande em relação a curtidas e não a testemunhos. É como se alguém postasse um vídeo e falava, e fosse acompanhando aquilo, tipo, agora tem, nossa, já tem 5 curtidas, já tem 20 curtidas, já tem, nossa, e assim, não acompanha o testemunho, entendeu? Olha, Deus salvou uma vida, Deus libertou outra vida. E querendo ou não, isso gera uma expectativa muito grande que a gente não percebe, né? Tá muito um tal de exibicionismo. Com certeza. Infelizmente, no mundo que nós vivemos nos dias de hoje, as pessoas estão vivendo mais no mundo da ficção, né? Então, é isso que tem, na minha opinião, né? O que tem afastado muitas pessoas, eu digo entre cantores e pregadores, da sua verdadeira essência, que é a presença de Deus. E outra coisa, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ele dá sabor, ele tempera, ele dá aquele gosto maravilhoso em uma comida, e tanto falando a respeito do nosso aspecto espiritual. A luz, onde ela chega, a treva tem que bater em retirada, ou seja, temos que ser a diferença na face da terra. E eu sempre costumo dizer, em relação ao ministério do Rafael Santos, a diferença do ministério Rafael Santos não é curtidas, não são páginas, não são vídeos bombando, não são status, porque hoje em dia as pessoas veem, nossa, igrejas lotadas, eventos com cachês altíssimos, muitos holofotes, e as pessoas pensam que realmente essa é a vida que a pessoa vive. Exatamente. Ou seja, nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas estão vivendo muito as aparências, mas na verdade quem conhece o cotidiano e o dia a dia da pessoa é Deus. E para completar o que eu disse, o segredo do ministério Rafael Santos não é curtida, não é compartilhamento, não são vídeos, não são agendas, mas o segredo do ministério do cantor Rafael Santos é primeiro Deus e segundo a unção de Deus sobre as nossas vidas, que faz toda a diferença. Às vezes, a maneira que a pessoa se reporta diante das redes sociais com algum irmão, não é a mesma maneira que vai se reportar fora das redes sociais, tá me entendendo? É igual alguém chega lá, pede uma oração, a pessoa comenta. Igual eu recebi uma ligação da Itália essa semana, e a irmã me falou, nossa, Deus abençoe por você me responder, por estar orando por mim, porque eu mando uma mensagem lá, me responde, e logo depois, nada, não me retorna a ligação nem nada. Então as pessoas querem manter a aparência. Verdade. Exatamente isso que você falou. Rafael, eu quero saber de você. Você, como ministro, você falou agora bastante da sua intenção, do que você acredita ser em Deus. Eu falo muito que a gente precisa saber nossa identidade com Deus. Com certeza. A gente precisa ter segurança e convicção disso, né? E eu quero saber, através da sua vida, o que você espera que Deus realiza na vida das pessoas. Porque às vezes tem pessoas que tá preocupado, né, com a entonação da voz, se não vai desafinar, mas ainda existe aqueles que querem realmente ser usados por Deus para curar, para libertar. O que você espera que Deus faça através da sua vida, através do seu ministério? Eu quero definir isso em uma só palavra, transformação, né? Transformação de vidas, que não é operado através, como você acabou de falar, de uma entonação de voz, de uma boa oratória, de uma boa desenvoltura diante do público, mas a unção de Deus, ela faz isso. E quando eu falo de transformação, eu estou abrangendo todos os aspectos, falando a respeito de cura, de avivamento, mudança de caráter. Então, é transformação, porque a unção de Deus, ela tem esse poder
de quebrar todo jugo, de arrancar todo fardo pesado. E eu sempre falo isso para pessoas por onde eu passo. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer, você seria bendito no campo, na cidade, de onde colocasse a planta dos seus pés e a palma das suas mãos, seria abençoado. Eu quero falar para todo mundo que está nos ouvindo através dessa entrevista, que você seja bênção por onde você passar. Que por onde você passar, o rastro da unção e da presença de Jesus venha fazer a total transformação em vidas, porque nós estamos vivendo em uma época de pessoas feridas, de pessoas que estão precisando de cura. Eu não estou falando a respeito de matéria, mas eu estou falando a respeito do coração. Pessoas, como você falou, pessoas que vivem aparência, pessoas que dependem da mídia, da rede social, para ele transparecer e ter uma vida que ele não tem. E quando as expectativas deles não são alcançadas, eles se frustram, eles desistem do ministério. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para que o ministério do cantor Rafael Santos venha produzir transformação. E outra, eu quero dizer para você, você que tem um ministério, não precisa você chegar em lugar algum e você dizer que você canta, dizer que você prega, dizer que você é um ministro, dizer que você é uma autoridade. Por quê? Pensa numa carta de recomendação top. É a presença de Deus. Ele nos apresenta. Então isso é maravilhoso. Eu cheguei em lugares que as pessoas eu era um ministrante da noite, o cantor da noite, as pessoas passavam e nem me saudavam direito. Mas eu ficava ali na minha. Por quê? Porque quem iria me apresentaria a presença de Deus. E interessante que quando Deus nos apresenta, até a forma das pessoas nos tratar muda. Exatamente. Nos muda. Então, é isso. É transformação. Amém. Transformação. Rafael, você que veio aqui no Culto na Roça, eu acho que foi no ano de 2017, veio no ano de 2018, veio no ano de 2019 e agora 2020. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Eu quero que você fala, eu acho que assim, de várias pessoas que vieram aqui, você pode me dizer, não é porque tá aqui do meu lado. Claro. Não é porque tá aqui do meu lado. Jamais, sinceramente. Mas o que é o culto na roça pra você? O culto na roça, para mim, é porta de Deus. É porta de Deus. E fala a respeito de oportunidade, fala a respeito de ministério, fala a respeito de sinceridade, seriedade com a obra. E eu não poderia falar do culto na roça sem falar da Esther Ribeiro. Não poderia, né? Até porque abaixo de Deus, esse foi um projeto que Deus colocou em suas mãos e você tem feito isso com todo prazer, como eu posso falar, você tem vestido a camisa de uma forma tremenda. Então, o culto na roça foi uma porta de Deus na minha vida. Através do culto na roça, através da TV Evangélica Brasileira, né, que foi um povo que abraçou também a nossa vida, com esses vídeos pela internet, surgiram muitas agendas, muitos compromissos, e Deus foi soprando o nosso nome. Então, o culto na roça, para mim, é porta e sempre será porta de Deus. É fogo puro, Rafael?